autoridade espiritual. Aleluia. Vamos lá comigo no livro de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Nesta manhã, nós vamos tratar de um tema muito importante para o cristão, que é a autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Se nós não tivéssemos autoridade espiritual, Deus jamais colocaria a gente lá no Paquistão. Porque para você entrar no Paquistão, você precisa ter autoridade de Deus. A palavra diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Aleluia. A autoridade espiritual vem de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que nós, todos os crentes, nós temos autoridade espiritual, que vem de Jesus. E essa autoridade nos dá poder para fazer a diferença no mundo. Se você é um cristão, você tem poder para fazer diferença. E também, na igreja, a igreja é organizada. Nós temos que respeitar pessoas que têm autoridade espiritual na igreja. Porque a autoridade vem de Deus. E Deus constitui autoridades. E na igreja tem o pastor presidente, tem os pastores, tem os líderes, enfim. Isso tudo é uma organização que vem do céu para nos dar a autoridade. Porque Deus, Ele tem toda a autoridade, todo o poder. E todo o poder na terra vem de Deus. Mas você tem poder para fazer escolhas. E você pode até rebelar contra Deus. É uma escolha sua. Deus permite isso. Só que você vai pagar pela tua escolha. Quando a gente não se submete à autoridade que Deus dá, a gente faz o quê? A gente faz uma rebelião contra Deus. Eu não aceito o que o pastor está falando. Eu não aceito porque eu acredito que que eu tenho que fazer outras coisas. Está indo contra a autoridade espiritual, contra o que Deus está mandando. Então nós temos que nos submeter ao que Deus faz e o que Deus manda fazer. Então vamos lá agora em Lucas 10, do 19 e 20. Lucas 10, 19 e 20. Então, presta atenção. Como é que você sabe que uma pessoa está com autoridade? Deus. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, veja bem, gente. O Lucas me mandou um vídeo esses dias que eu achei fantástico. Jesus falou que o maior profeta que ele viu nos últimos tempos foi João. João, segundo Jesus, ele foi maior que Abraão, que Isaías, que Elias, que Moisés. E o que João pregava? Arrependimento. O arrependimento é maior do que cego enxergar. Quando você prega uma mensagem de Jesus aqui, e a pessoa se arrepende do pecado, se arrepende, muda o caminho, é um milagre maior. Por quê? Porque você enxergar, não coloca o teu nome no céu. Mas você se arrepender,
coloca o teu nome escrito no céu. Aleluia! Quando você se arrepende, o teu nome vai para o céu. Então não adianta você ganhar dinheiro, você ganhar fama, ganhar poder. Você vai na igreja querendo cura, ok, não tem problema. Só que não adianta você só querer a cura. Você tem que querer a salvação, você tem que querer a libertação da tua alma, você tem que querer mudar as suas atitudes. Por isso que Jesus falou que João foi o maior profeta, porque ele pregava o quê? Arrependei-vos. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente se arrepende, crendo em Jesus como Salvador, submetemos nossa vida de novo à autoridade de Deus. Então a primeira coisa para você entender, esses dias aí caiu um cara endemoniado em frente à igreja aqui. Aí você logo vê quem é crente e quem é que diz que é crente. Eu já vi pastor, o demônio falava para o pastor assim, olha, ele fala, em nome de Jesus sai. Aí o demônio fala, ó, se eu saio dele, entra em você. Ele vai, então fica. Então fica aí. Não tem autoridade. Só tem título. Presta atenção. No céu não entra título. Você pode falar que você é pastor, apóstolo, bispo, primo de Moisés. Tem gente que pode falar. O cunhado de Isaías. Não entra título no céu. O que entra no céu é quando você está com o teu nome lá escrito. Então, a Bíblia diz que nós temos poder para pisar em serpentes e escorpião. Mas você não vai sair por aí caçando serpente para pisar. Você só vai fazer a obra quando Deus te colocar de frente com o problema. Aí você vai usar a autoridade. Você não é um guarda de Jesus para sair por aí caçando demônio. Você já viu aquela pessoa que você convida para entrar na tua casa e ela começa a procurar demônio? Ó, esse quadro tem Satanás. Eu tô vendo aqui um bichinho aqui, ó, o olhinho dele ali, ó. Isso não existe, irmão. Isso não existe, isso aí é loucura de homens. Agora, quando o Senhor traz uma serpente, um escorpião, uma luta, e o Senhor mostra para você, é para você usar a tua fé e declarar no nome de Jesus, sai, não precisa fazer escândalo, não precisa gritar, não precisa nada. É no nome de Jesus, sai, vai embora. Não precisa querer aparecer, não precisa entrevistar demônio, como é seu nome, de onde você veio. Não, irmão, isso não existe. Não para Deus. Você tem que simplesmente usar a sua autoridade como servo, como serva do Senhor. Então vamos lá. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Qual é o problema? É que as pessoas não conseguem passar nem para a primeira parte do versículo. Submetam-se a Deus. Se você não se submeter a Deus, você não vai resistir ao diabo. O que é submeter a Deus? É fazer a vontade dele e a escolha dele. Aí você vai resistir ao diabo. Caso contrário, você não consegue resistir ao diabo, porque você não se submete a Deus. Quem é maior na autoridade? Deus ou o diabo? Fala mais forte. Deus ou o diabo? Deus. Então você tem que se submeter a ele e o diabo vai fugir de você. Todos nós temos problemas e dificuldades. Problema na saúde, problema... Às vezes surge um problema, às vezes o joelho fica doendo, às vezes qualquer problema, na garganta, na perna, enfim. Aí você se submete a Deus, resiste o diabo. O que é resistir? Resistir à luta da tua casa, da tua família. Resiste, ele vai fugir de você. Não é você que vai fugir dele, é ele que vai fugir de você. Quando você se submete a Deus. Porque luta todos nós temos, cada um tipo de luta. Amém, igreja? Mas mesmo quem é salvo precisa tomar cuidado para não se submeter a alguma autoridade espiritual errada. A Bíblia ensina que se você se submeter a uma autoridade espiritual errada, você pode ter problema. Gálatas 5:1. Então o pastor prega uma coisa que não tem nada a ver com Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, se permaneçam firmes
e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é isso? É quando o homem começa a colocar leis dele e não de Deus. É quando o homem coloca jugo sobre você. Significa que ele quer controlar a tua vida. Você não está se submetendo a Deus, mas ao homem. Quando ele começa a colocar regras na tua vida. Regras, eu digo, vestimentas. É claro, você sabe, você tem um mínimo de bom senso. Não pode usar batom, não pode pôr brinco, não pode isso, não pode aquilo. E aí você começa a ver o quê? Um jugo do homem para com o povo. Não que Deus quer que você faça isso, mas o homem quer. Aí você se submete a um jugo de escravidão. E aí você começa a achar que aquilo é de Deus, mas não é. Você foi chamado para a liberdade. Diga comigo, liberdade. Cristo já te libertou. Por isso que aqui na igreja eu tenho esse lema. Se a pessoa está bem aqui, amém. Se ela quiser sair, amém também, porque ela é livre. Ela faz o que ela quiser. Eu não vou ficar prendendo ninguém. E não vou falar que a pessoa vai sair da igreja e a vida dela vai andar para trás. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Porque você é livre. Nós pregamos o que aqui? A liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, Deus te tira da escravidão, do jugo, e você vai voltar para o jugo? Não. Você tem que procurar uma autoridade espiritual que pregue a liberdade. Tem liberdade. Existem pessoas que ficam na igreja não por amor a Cristo, mas porque tem medo do jugo, tem medo da pressão que colocam sobre ela. A tua vida não vai para frente, não vai acontecer nada, é isso, é aquilo. E aí ela acha que é crente, que é cristã. Não, ela é uma medrosa, ela está com medo do homem. Entende isso que eu estou falando? Está claro isso? Então você não pode entrar no jugo. Você tem que falar, não, Cristo me libertou, eu sou livre. E você vai seguir o que? A palavra de Deus. Jesus, ele tem todo o poder e delegou esse poder a quem crê nele. Se você crê nele, você também tem esse poder. Por isso, todo crente tem autoridade espiritual, como representante de Jesus na terra. Então eu vou falar sobre 4 aspectos do cristão na terra. A autoridade que Jesus te dá. Porque é uma luta do bem contra o mal. Se você entrar no campo do inimigo, você quebra a cara, porque lá no campo do inimigo, ele luta com as armas dele, e você não tem armas do inimigo. A primeira coisa que Deus te dá como poder, pregar o evangelho. Então Deus te dá poder para pregar o evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só que interessante. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, em Canoal, até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando o Espírito Santo desce sobre vocês? Aí é que está. Tem algumas igrejas e algumas teologias que diz que você só tem o Espírito Santo quando fala em línguas. Errado. Se você pensou isso, você se enganou. Quando você aceita Jesus de todo o coração, você é batizado nas águas, e você coloca a tua vida em Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. O falar em línguas é uma evidência. Mas falar em línguas não resolve nada. Porque falar em línguas, a Bíblia diz que é você se fortalecendo você mesmo. O falar em línguas, você não fortalece teu irmão, você fortalece você. Então tem aquelas irmãs que são quietinhas, que não falam em língua, não faz aviãozinho na igreja, nada, mas tem mais poder do que aquele que fala em língua. Porque Deus dá visão, Deus dá autoridade. E não adianta falar em línguas na igreja para mostrar para o povo e sair por aí com a língua maior do que ela mesma.
fazendo fofoca, falando mal de todo mundo. Então ela fala em línguas e ela também vive pela língua. Linguaruda, boca mole. E aí chega na igreja e é uma santa. Mas para ela, na visão dela. Mas na visão de Deus, aquela às vezes que está quietinha, tem aquela irmã que é terrível, que ela é quietinha, ela observa tudo. Ela cata todas as fichas. E o irmão também. Então o que acontece? O falar em línguas não quer dizer que você falar em línguas, você tem o dom do Espírito Santo. Porque já aconteceu aqui na igreja de pessoas falar em línguas e não era a língua do Senhor, era a língua do inferno. E eu coloquei a mão na cabeça da mulher e explodiu sangue para todo lado na igreja. Quem é dessa época sabe o que eu estou falando. Então, o que é importante? Quando você recebe poder, você tem prazer em ser testemunha em Jerusalém, na tua casa, no teu bairro, no teu trabalho, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Porque o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Então você quer o quê? Você quer pregar o Evangelho. Então às vezes, Deus te dá uma alma para pregar o Evangelho. Às vezes, eu fiquei durante anos, a pastora sabe, pregando para uma pessoa só. E essa pessoa aceitou Jesus. E no dia que ela morava em Florianópolis, esse senhor, eu dei um abraço nele. Quando eu vim embora, Jesus falou para mim: vai ser o último abraço que você vai dar nele, porque você nunca mais vai ver ele em vida. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Florianópolis, no centro de Florianópolis. Eu estava pegando um ônibus para ir para o aeroporto. Eu abracei e falei: Juca, vem cá, me dá mais um abraço aqui. Ele me abraçou. Eu sabia que era o último abraço que eu estava dando nele. Eu preguei na vida dele acho que uns 5 anos. Ele aceitou Jesus. Sabe onde ele aceitou Jesus? Na praia Jurerê Internacional, na cobertura da casa dele, do apartamento dele. Ele falou para mim assim, ele me chama, como é que é? Nelsinho, vem aqui, um charuto. Eu preciso aceitar esse Jesus seu. Esse dia eu chorei. 5 anos pregando para uma pessoa. Eu vou aceitar esse Jesus. Aí eu orei por ele. Ele aceitou Jesus. Outro dia eu vinha embora para São Paulo. Eu nunca falei mais nada para ele, só preguei. Aí Jesus falou para mim: acabou a tua missão. A partir de agora ele é meu. E você não vai mais ver ele em vida. Eu abracei ele, vim para São Paulo. Passaram algumas semanas, ele morreu. Eu fiz a obra que Deus queria que eu fizesse. Para uma alma. Então, você tem que entender que Jesus, ele tem as pessoas do seu lado, que ele quer te usar. A segunda coisa que Deus te dá poder, para ensinar outros a seguir Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então volta lá no 19, Letícia. Portanto, vão e façam discípulos. Não adianta uma igreja lotada sem discípulo, igreja. Nós não colocamos 3 aqui hoje. Carlinha, Bruno Bettiger, Renan, discípulos da igreja. Todos eles foram discipulados aqui, pregando a mensagem. A igreja e o pastor é multiplicador. Eu não vou viver eternamente. Eles vão viver mais que eu, em nome de Jesus. Vão dar sequência na obra. A igreja é um organismo vivo. Quem é o dono da igreja? O Rei da Glória. Então o Rei da Glória fala para mim: prepara discípulos. E se Jesus mandar eu para os Estados Unidos? Falar: você vai morar lá nos Estados Unidos agora, porque eu tenho alma para ganhar lá. Vai fechar a igreja aqui? No, never. E se mandar o Rubinei para o Paquistão com a Meg? Já que o Rubinei quer pegar umas crianças lá. Vai fechar a igreja? Não.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é só Brasil. Para Deus não existe país e mais país. Existe ser humano, pessoas. Portanto, vão e façam discípulos. Por exemplo, eu tenho um chamado com o povo islâmico. Eu amo o árabe. Eu amo o árabe, não adianta. Eu fico o dia inteiro com os árabes lá falando comigo. A pastora sabe. Porque Deus me chamou. Eu amo os árabes. É Ramadã, não sei o quê, para ali, para lá. Salam aleikum, pastor Nelson. Salam aleikum, salam. Eu estou lá no meio do povo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Sírio, libanês, paquistanês, Afeganistão. Irmão, não interessa. Argentino, até Argentina, irmão. Eu brinco com o pastor Carlos. Batizando, sábado vai ter batismo. Sábado vai ter batismo. Sábado agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha do lado aí, dá uma olhadinha do lado. Ele está com você. Você está olhando uma pessoa cheirosa, bonita do teu lado, mas o Espírito Santo está do teu lado. O Espírito Santo está do teu lado aí. Só que tem alguns que percebem, tem alguns que não. Quando a gente sai daqui, pega o avião, vai até o Paquistão, você acha que eu e o Rubinei nós somos bonitos? Não, o Espírito Santo está com a gente. Se o Espírito Santo não estivesse com a gente, irmão, a gente não chegava lá. E nem saía de lá. Amém? O terceiro item, para vencer o medo e o pecado, segundo Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Tenha equilíbrio, igreja. Tem gente que é crente desequilibrado. Bate até pandeiro. Meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia da tua vida e da minha vida. Presta atenção. Deus nos deu o espírito, não nos deu o espírito de covardia. Não tenha medo de nada. É medo de barata, é medo de dirigir, é medo disso, é medo daquilo. Para com isso. Mas o Senhor te deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O que é equilíbrio? Você tem que ter paz. Aquietai, lembra da pregação do domingo? Aquieta a tua alma. Aquietai e saber que eu sou Deus. Se equilibra. Sabe? Tem um equilíbrio na tua vida, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu marido. Aliás, estou preparando aí uma pregação para maridos. Mulheres, dá um glória aí. Eita, que vai jambrar, viu? Vou fazer uma pregação dos maridos, depois eu vou fazer das esposas. Equilíbrio. O que o inimigo gosta? Se ele conseguir tirar você do equilíbrio, ele detona você. Ele vai começar a te cutucar. Cutucar. Dá problema. Dá isso, dá aquilo. E aí você... É um teste de Jesus. Quando Jesus quer usar alguém, ele testa você. Ele testa. Gente, é fogo isso aí. Para ver o que? O teu equilíbrio. Aquela esposa, tudo organizadinha. Casa com o marido, tudo desorganizado. É cueca para um lado, é camisa para o outro. Aí você fala, Jesus, me dê equilíbrio. Porque se o Senhor não me der equilíbrio, eu acho que eu vou comprar um taco de beisebol. E é vice-versa. Então eu quero que você entenda o seguinte: na vida da gente, na faculdade, tem aquele professor chato. Você fala, Senhor, me dê equilíbrio. Menos os professores lá da faculdade de Direito. São professores, né? Equilibrados. Como é o nome da faculdade mesmo?
Como é o nome da faculdade? Tem equilíbrio, gente. Sabe aquela pessoa que trabalha com mecânica, arruma o carro, daqui a pouco volta o cara, está fazendo um barulhinho. Aí você fala, mas que barulho que está fazendo? Mas está fazendo um barulho. Você não ouve o barulho. Então eu estou falando isso porque eu conheci uma pessoa que ele ganhou um carro zerinho da empresa. Só que ele não tinha equilíbrio, ele era da igreja. E ele falava assim, esse carro está fazendo barulho. Mas não tinha barulho nenhum, era um carro novinho. Não, está fazendo barulho. Ele levou o carro na concessionária, andou com os técnicos, não tinha barulho. Mas o cara falava, está fazendo barulho. Até que pegou um outro crente, técnico. Interessante isso aqui que eu vou falar. Aí o crente técnico da concessionária falou, estou escutando um barulho. Você está escutando? Estou. Poxa, até que enfim alguém, não está barulho nenhum. Aí ele entrou aqui na loucura do outro doido. Estou escutando, olha aí, olha o barulho aqui, ó. Ele falou, tá vendo? Deixa o carro aí 20 dias. Aí o seguro vai te dar um carro reserva. Ficou 20 dias o carro parado na concessionária, sem ninguém mexer no carro. Ficou lá parado. Passou 20 dias, ligaram para ele, ó, pode vir buscar o carro. Aí entrou ele, o irmão, dentro do carro, falando, agora acabou o barulho. Quanto ficou aí? Fizeram a nota lá, pagou. Acabou o barulho. E sabe o que fizeram no carro? Nada. Absolutamente nada. Mas o que é isso? É loucura. Você começa a entrar numa loucura. Você começa a enxergar coisas que só você enxerga. Aí você tem que arranjar outro doido para entrar na tua doideira, para tentar te equilibrar. O carro não tinha nada, só que o irmão entendeu e falou, ele é maluco. Vamos entrar na maluquice dele. E o próprio irmão me deu testemunho e falou, olha pastor, eu tive que fazer isso. E aí o irmão pegou o carro e falou, o carro agora está sem barulho nenhum. Nós não apertamos um parafuso, nada. Só que a mente dele viu o barulho. O que a tua mente está vendo? A tua mente está equilibrada? Ou está desequilibrada? Ou você está vendo, escutando o barulho do parafuso? Tem pessoas que largam emprego, largam marido, largam projeto, largam negócio, porque está desequilibrado. Ele começa a enxergar coisas que não existem, mas ele está enxergando. Por isso que Jesus está falando, olha, eu vou te dar um espírito equilibrado. Isso é autoridade espiritual. Vou te dar um espírito equilibrado. Tem muita gente pedindo um monte de dom aí e não tem nem equilíbrio para o dom. A quarta coisa, fazer o que Jesus fazia. João 14:12. Olha o que Jesus falou. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus falou assim, olha, para vocês que ficam, bye bye. Eu estou indo para o meu Pai. Eu já ensinei vocês, eu já dei autoridade para vocês, agora vocês façam. Façam. Vocês têm autoridade para fazer. E aí Jesus ainda falou com a humildade, né? Porque Jesus é maravilhoso. Vocês vão fazer coisas maiores. É claro que isso aí é uma humildade do Senhor, né? Maravilhoso, lindo, cheiroso. Eu lembro que a minha mãe na igreja, a gente tinha uma irmã que todo culto ela dizia, Jesus cheiroso. E ele é mesmo cheiroso, maravilhoso. Então eu quero que você entenda o seguinte. Ele ensinou cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Ter autoridade. Você tem que ter autoridade para fazer o que o Senhor está pedindo para você fazer.
Você conhece alguém perturbada? Perturbado? Jesus te dá autoridade para orar por ele, por ela. Qual é a vontade do inimigo? É o contrário, é você querer matar a pessoa. Aí é que entra o quê? O equilíbrio. Aí é quando você desfaz, desbarata as ações do inimigo contra a tua vida. Eu quero que você entenda o seguinte: nada acontece por um acaso. Tudo tem um porquê, um motivo. Não existe nada que Jesus te faça que é por acaso. Olha, aconteceu por acaso. Não, não é por acaso. Alguma coisa você vai aprender com aquilo. Quando você tem equilíbrio, você para e pensa: opa, peraí, você é inteligente. A Bíblia diz que a fé tem que ser inteligente. Tem coisas que você pode ir dando corda, você vai dando corda. Você é inteligente. Você dá corda, só que tem um momento de você puxar a corda. Opa, até aqui você vai. Daqui em diante, já está me tirando do equilíbrio. Já está me tirando da palavra de Deus. Tudo que você começa a ver que está te tirando da palavra de Deus, paralisa, stop. Porque aí você começa a mostrar o quê? A tua conexão com o Altíssimo, a tua conexão com o Divino, a tua conexão com quem pode mudar a tua história. Você não entra no campo do inimigo, porque você nunca sabe até onde vai aquilo. Então você vai dar uma onda, você vai falar, você vai deixa o cara achar que você é bobo, deixa ele achar que você é... Aí daqui a pouco você parou. Entende isso? Por isso que Jesus fala: eu te dou equilíbrio, eu te dou poder, eu te dou autoridade, porque você vai fazer obras maiores que as minhas. Eu acho interessante isso. Por exemplo, mãe. Coisa linda é mãe. Mãe é médica, pediatra, geriatra. Mãe é maravilhoso, gente. Mãe é maravilhoso. Eu levava meus filhos no médico, a pastora conversava com o médico de igual para igual. Papá, não sei o quê. Porque mãe entende da pomada, da alergia. Aí o médico fala que é virose, a mãe fala não é virose. A mãe sabe mais que o médico às vezes. Tinha um médico que a gente tinha que chamava ele de doutor virose. Tudo era virose. É virose, doutor, é virose, é virose. Pô, não tem outra doença, esse cara só fala do virose. Aí a pastora começou a aprender. Não vou mais vir porque o doutor virose não dá. Tem que fazer isso, fazer aquilo. O que é isso? Sabedoria, inteligência, entendimento. Isso vem do Espírito Santo. Autoridade também. Autoridade. Você tem que entender que tudo nessa vida tramita pela autoridade de Deus. Porque quem vem matar, roubar e destruir não é teu amigo. Então você precisa estar ligado, ligada na autoridade que Deus te dá, para paralisar a obra do inimigo contra a tua vida. Está entendendo isso? Não é você ficar um boca aberta, falar que é crente. Não adianta falar que é crente nem evangélico, irmãos. Está cheio de gente falando que é crente, que é evangélico, que não tem autoridade nenhuma. Zero de autoridade. Você tem que falar: eu tenho autoridade do céu, em nome de Jesus. E não haverá dano na minha casa, e não haverá dano na minha família, porque eu creio num Cristo vivo, ressurreto. Aí, opa, eita! E Deus vai tirando do teu caminho tudo aquilo que não vem dele. Jesus realizava milagres, curava doentes, expulsava demônios, ressuscitava mortos, consolava os que estavam tristes e trazia transformação em todos os lugares onde ia. E a Bíblia diz que nós temos autoridade para fazer a mesma coisa. Trazer transformação. Trazer transformação. E com a autoridade vem a responsabilidade.
Nós estamos debaixo da autoridade de Deus Todo-Poderoso. E devemos sempre procurar a vontade dEle. E nós nunca devemos forçar a nossa autoridade sobre outras pessoas. Cada pessoa tem o direito de escolher como ele vai se submeter, a Deus ou não. Então quando você pregar, quando você anunciar, ninguém é obrigado a escolher o teu Deus. Mas você é obrigado a pregar o teu Deus. Porque cada um naquele dia vai dar conta de si mesmo. Então você não mande ninguém para o inferno. Você nunca diga isso. Você simplesmente pregue, anuncie com sabedoria, com autoridade. Mas se a pessoa quiser, amém. Se ela não quiser, amém também. Lembra que Jesus falou? Você simplesmente sai da casa, balança a poeira e tchau. Só isso. E dizem por aí que Jesus ama todo mundo. Cuidado com esse negócio. Cuidado. Porque Jesus pode olhar a casa e falar: balança a poeira e vai embora. Esse é o amor para aquela casa de Jesus. Balança a poeira e vai embora. Devemos nos submeter à autoridade na igreja. Vamos lá, Hebreus 13, 17. Já estamos encerrando a palavra. Olha só, é fácil ser um líder na igreja? Ser um pastor, presidente da igreja? Não é, irmãos. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Vou explicar isso para você. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui na nossa igreja, eu ensino, vou ensinar. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. O pastor Nelson, no Ministério Semear, eu tenho a autoridade maior nesse lugar, porque o Senhor me constituiu aqui como pastor presidente da igreja. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então o que acontece? Cada um de vocês que estão debaixo dessa autoridade, quem é que vai tomar a primeira cacetada? Eu. Porque eu tenho que prestar conta da vida de vocês para com o Senhor. Sou eu. Então quando eu falo algo, que a pessoa fala: eu não quero, eu não aceito, eu vou embora. Aleluia, um a menos para o pastor prestar conta. Aleluia, Jesus. Porque aí essa pessoa, ela se acerta direto com Deus. Se era para ela estar aqui, ela foi embora, o problema dela é com Deus. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Porque eu estou cuidando. Agora, se eu não cuido, aí o problema é meu. Porque a autoridade é minha. Aí eu repasso a autoridade. Então está lá o Rubinei cuidando de uma área, a pastora Lu cuidando de outra área, e aí vai, pastor Álvaro de outra área. Então o que acontece? Eles são as autoridades constituídas pelo líder da igreja para fazer a obra crescer. O pessoal da limpeza, a igreja é organizada. Então a gente tem que respeitar as autoridades. O pessoal do infantil. Por quê? Porque a igreja caminha, a igreja anda. O pessoal da dança lá, das crianças, está lá, a Letícia. Então o que acontece? Eu repasso a autoridade e você está debaixo da minha autoridade e eu estou debaixo da autoridade do divino, do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu tenho que prestar conta do Davizinho. Eu tenho que prestar conta de cada bebê que nasce na igreja. O Senhor fala para mim, vai nascer um bebê. Isso é a responsabilidade do pastor. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Então, a congregação deve servir os líderes, implicando em amor e sacrifício. Não quer dizer que eu não preciso ser questionado. Você pode falar, pastor, olha, hoje eu falei algo para a pastora, e a pastora depois me corrigiu, e eu falei, não, está certo. O que é isso? Troca de ideias. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Tirando o Rubinei, claro. Ninguém sabe tudo. Rubinei é o maestro. Ninguém sabe tudo, igreja. Nem o Rubinei, porque o Pardal corrigia ele nas notas. Ninguém sabe tudo. Ninguém é perfeito. Mas nós estamos buscando o quê? Uma perfeição em Cristo. Diga comigo, autoridade espiritual. Eu vou levar comigo nesta manhã. E ninguém vai tirar a autoridade de Deus na minha vida. Serei responsável com esta autoridade para a glória do Deus vivo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.